Deus em Filipenses, no capítulo 4. Eu gosto deste refrão desta música. Filipenses 4. Já tivemos a louvá-lo, a adorá-lo. A nossa vida é uma atitude de adoração a Ele, certo? E vamos escutar a palavra de Deus. E há algo que Deus colocou no meu coração que eu quero partilhar com os irmãos. Filipenses capítulo 4, verso 6, diz assim: já todos abriram? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Eu vou voltar a ler esta passagem na Nova Tradução Linguagem Hoje. Diz assim, verso 6: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com um coração agradecido. E a paz de Deus, que excede... Perdão, já estava a dizer de cor outra versão. Verso 7. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. O título desta palavra de hoje é Crendo em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. Crendo em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. Vamos orar. Deus, te damos graças por este tempo, por estes irmãos que nos conduziram à Tua presença, louvando, adorando e bendizendo o Teu nome, Senhor. E querido Espírito Santo, te pedimos que Tu nos conduzas agora neste tempo da meditação na palavra de Deus, Senhor. Que eu falo não de mente para mente, mas que em tudo eu seja guiado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E que seja o Teu Espírito a trazer luz aos nossos corações, a fim de nós podermos viver à altura dessa Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Crendo em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. Muitas vezes, e eu não vou falar de vocês, vou falar de mim. Muitas vezes eu dou comigo a viver assim. Não é por mal, não é porque sou pecador, também somos. Mas às vezes acontece em que nós cremos em Deus, por isso estamos aqui hoje, mas às vezes as nossas atitudes são atitudes de alguém que parece que não conhece Deus, ou que Ele não existe. Às vezes nós estamos preocupados. E quem é que já passou
aqueles tempos ou aquelas noites em que volta para um lado, volta para o outro, e está a pensar e como fazer, o que fazer, que decisão tomar, o que não fazer, e a pessoa da mente está ali a trabalhar o dia todo, a noite toda, e a pessoa passa às 2 da manhã, às 3 da manhã, e a pessoa está acordado. Bem-vindo ao mundo da preocupação. Quem é que sabe o que eu estou a falar? Quantas vezes nós deixamos que a preocupação tome lugar na nossa vida e nos rouba o sono por completo? Nos rouba às vezes até, sei lá, tantas coisas. E sei que, por um lado, nós sabemos e lemos a palavra de Deus agora, nós não devemos nos preocupar. E dito assim é fácil e rápido. Mas tentamos o fazer. A realidade é que a preocupação prejudica a nossa saúde. Mas a realidade também é que temos tanta coisa às vezes que nos preocupar. Preocupações e mais preocupações. Conheço gente que neste momento, por exemplo, não sabem como é que vão pagar as suas contas porque perderam os seus empregos. Outros não sabem o que vão de fazer à vida. Outros não têm estabilidade no trabalho. Outros como encontrar outro trabalho. E a realidade é como lidar com isto tudo. Como lidar com todas essas circunstâncias, além das coisas básicas, a comida, a roupa, o teto, a escola, não é? Quando nós temos crianças, elas estão a crescer e o estudar, a faculdade, como manter os nossos filhos, por exemplo, em segurança, o futuro deles, em relação às companhias, droga, sexo, álcool, quer dizer, tantas coisas que no dia a dia são normais assolarem a nossa mente e trazerem preocupação pelo futuro, por tudo. Quando nós temos pais, e todos nós temos pais, e eles começam a ficar idosos, outra preocupação é, eles começam a precisar mais de nós e como podemos cuidar deles. E se ficarem doentes, como vai ser? E a lista, digo ao irmão ao lado, é indeterminável. Ela não termina, é interminável. É verdade ou não é? Uma lista normal. É vida. Agora precisamos aprender a deixar o hábito da preocupação. A preocupação ou a falta de confiança em Deus é uma questão importante nas nossas vidas. Porque se nós não soubermos lidar com isso, podemos deixar de viver e andar a sobreviver. E andar preocupados e doentes e estressados com isto, com aquilo, com aquele outro. E a realidade é que, por vezes, nós queremos em Deus, mas deixamos que todas essas coisas, de forma excessiva, controlem a nossa mente, controlem a nossa vida, controlem as nossas emoções. E sem querer parece que passamos a viver como se Ele não existisse. E as desculpas são indeterminadas. Eu sei que Deus é bom, mas se não for eu, pastor, ninguém faz. Se eu não pensar em mim, quem é que pensa? É bom falar, mas eu é que tenho que carregar com isso tudo. E as questões... Romanos 14, 22 diz assim que e tudo o que não provém da fé é pecado. Quando vivemos pela fé, acreditamos que Deus tem tudo sob controle. Concordam comigo ou não? Mas se começarmos a nos preocupar, o nosso modo de vida atesta ao contrário. Por exemplo, se nos preocuparmos com a possibilidade de perder o emprego, a essência é que estamos a dizer que o nosso provedor é o emprego. A nossa fonte é o emprego. E ninguém faz por mal, mas essa é a realidade. Começamos a colocar os nossos olhos no lugar errado. Pastor, mas o meu emprego é o meu ganha-pão. Ótimo, graças a Deus por isso. Mas Deus é a nossa fonte.
Podemos dizer isso a alguém que está ao seu lado: Deus é a nossa fonte. Deus é a nossa fonte. Irmãos, se nós colocamos a nossa esperança em outras coisas, nós vamos estar em sérios problemas. Por exemplo, em 1 de Reis, não vamos abrir, mas quero convidá-los a estudar essa passagem em casa, 1 de Reis, no capítulo 17. E provavelmente a partir do versículo 8, muitos já ouvimos falar sobre a viúva de Sarepta e o profeta Elias. Quem é que já ouviu essa história? Mas o que aconteceu anteriormente foi um homem de Deus chamado Elias, que estava a viver um tempo de seca, um tempo de dificuldade, um tempo, diz a Bíblia, de grande seca por toda aquela terra. E diz que Deus falou àquele homem e disse: sim, olha, vai para junto daquele ribeiro. É mais ou menos algures por aqui. E a promessa de Deus é esta: vais beber do ribeiro e eu vou fazer com que aves tragam-te a carne, a comida. O nosso Deus é um Deus de milagres. Concordam comigo ou não? Oh, eu posso imaginar a felicidade dele. Se calhar não tanto quando ouviu isto, porque a primeira vez esta coisa do ribeiro eu ainda vejo. Agora, quem é que me garante que as aves vão trazer qualquer coisa que eu não sei? Mas eu posso imaginar a felicidade do homem quando, no primeiro dia, ele dá conta que, de facto, aquilo que Deus prometeu, ele é fiel para o cumprir. E quando ele começou a beber do ribeiro, e quando ele começou a comer da carne que era trazida pelas aves, eu posso imaginar o contentamento, a felicidade, o louvor que poderia sair daquele coração, dando graças a Deus, porque de facto Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Supra ou não supre? Amém. Agora a realidade é esta: é que durante um tempo, não sabemos quanto, o ribeiro continuou, as aves continuaram a trazer e o suprimento aconteceu e aconteceu e aconteceu. Mas a certa altura diz a palavra de Deus que o ribeiro secou. Diga ao irmão lá, secou. Coincidência, não é que o ribeiro seca e as aves, se calhar, perderam o GPS e esqueceram-se de ir até Elias. E nunca mais trouxeram carne. Quantas vezes isso acontece connosco também? Nós oramos por um trabalho e aquele trabalho, portas se abriram, a pessoa lutou um ano ou não sei quanto tempo e clamava a Deus e vinha à sexta-feira orar e vinha ao domingo e continuava a louvar a Deus, e quando Deus abriu as portas, eles glorificaram de alegria, eles louvaram a Deus, eles deram graça a Deus, porque de facto o nosso Deus é um Deus bom, é um Deus de milagres, é um Deus para quem nada é impossível, é um Deus que sempre vai cuidar dos seus filhos. E quando eles estão lá, nesse dia a dia, dando graça a Deus, louvando a Deus, de repente, alguma coisa acontece e aquela fonte se seca. Ou aquele firma fecha, ou alguma coisa acontece que aquilo acaba. E se os nossos olhos estiverem naquele emprego, se os nossos olhos estiverem naquele patrão, se os nossos olhos estiverem naquela circunstância, que às vezes, sem querer, é isso que nos acontece. Por um lado nós damos graça a Deus, mas por outro lado, quando as coisas acontecem, no nosso subconsciente nós pensamos: puxa, ainda bem que isto aconteceu. Bem, isto agora é que não pode falhar. Porquê? Porque sem querer começamos a olhar para isto que está a acontecer como a nossa fonte, a nossa segurança. E graças a Deus, mas fogo, poxa, olha se isto não acontecesse. E quando aquilo seca, quando os nossos olhos estão naquelas coisas, sem querer, começamos a ficar desconcentrados, começamos a ficar
angustiados e começamos a perguntar: porquê isto? Porquê aquilo? E outros veem um demónio debaixo de cada guardanapo e não sei o quê, e agora? Como é que vai ser? Isto acabou, etc. E esqueceram-se que o mesmo Deus que abriu aquela porta, Ele continua a ser a nossa fonte e os nossos olhos devem continuar nele, porque outra porta se vai abrir. Porque Ele é a nossa fonte, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Não podemos, por causa das circunstâncias, se esquecermos quem nós somos, em quem nós acreditamos, quem é o nosso Pai, quem é que dirige a nossa vida. Não podemos se esquecer que Ele continua a ser o Senhor da nossa vida em qualquer circunstância. Porque sem querer, nós colocamos nossos olhos, a nossa fonte nas circunstâncias, naquilo que aconteceu e não naquele que trouxe tudo isso até à nossa vida. Porque esse continua vivo, esse continua vivo, esse continua vivo, esse continua vivo, esse continua a ser o Senhor da nossa vida. E a realidade é que quando ele saiu dali, Deus lhe deu instruções. E agora deu: olha, sais daí, vais até Sarepta, está lá uma mulher e ela te vai sustentar. Deus tinha um propósito para ele e Deus tinha um propósito para aquela mulher. Mas se ele fica ali agarrado, e porquê? Eu vou orar, porque isto agora tem que se abrir. Porque se Deus abriu, isto não pode mais secar. Se é de Deus, isto não pode acabar. E uma série de coisas. E ficamos aqui agarrados àquilo que já secou. Esquecemos-nos quem é que nos trouxe até ali. Quem é que abriu aquela porta? Quem é que opera tudo em todos? Irmãos, o papel de ser o provedor não é nosso, é de Deus. E a pergunta que eu faço é: e se Deus tiver outra coisa planeada para nós? Deus tinha outra coisa planeada para Elias. Não foi o diabo que socou a fonte, não foi o diabo que não sei quê, ou uma maldição que fez com que os corvos desaparecessem dali. Não, Deus tinha um propósito para a vida dele e para a vida de outra mulher. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus não nos perde de vista só porque agora, algures na nossa vida, está a acontecer circunstâncias menos agradáveis. Deus não nos perdeu de vista. Irmãos, pense nisto, ainda que possa ser desagradável, mas pense nisto. Se Deus tiver outra coisa planeada para ti, e se o caminho para chegar a essa outra coisa passar por um pouco de dor, a minha pergunta é: ainda assim confiamos que Deus vai continuar a suprir as nossas necessidades nesse tempo? Às vezes ficamos desconcentrados, ficamos a olhar para essas coisas e ficamos a questionar, queremos respostas. Porquê isto? Porquê aquilo? Olha, eu não vejo lá o ribeiro secou, temos pena. Deus, tu continuas a ser a minha fonte. Eu posso não perceber se há outro caminho, mas a realidade é: se este secou, tem que haver outro. Porque eu vou continuar a viver. Tu continuas a ser o meu pai. Eu continuo a ser o teu filho. Não coloquemos os nossos olhos, nem olhemos para as coisas como a nossa esperança. A nossa esperança não está em coisas. Nossa esperança não está em coisas. Irmãos, lembrem-se, por exemplo, quando lá em Êxodo, eu creio que é Êxodo, quando o povo que queria água, e não havia água, mas estavam desesperados, e tudo o que nós queremos é água, e chegaram a Mara, e as águas eram amargas. Às vezes também queremos muito isto, e quando chegamos lá, aquilo torna-se amargo para nós. A minha esperança estava nisto, afinal havia outra. Ou seja, afinal estamos a colocar a nossa esperança no lugar errado. Estamos a colocar a nossa esperança nas coisas erradas. Irmãos, vamos viver crendo em Deus como se Ele mesmo existisse, porque Ele existe, claro que existe.
Ele vai continuar. Eu posso não perceber, posso não entender. Claro que não percebo, claro que não entendo. Se calhar ele também não entendeu porque que o Ribeiro secou, porque que... Se isto agora estava tão bom, está tão confortável, porquê isto agora? Mas Deus tem um propósito. E eu só tenho que seguir esse para propósito de Deus. Tu continuas a ser o meu Deus. Ainda que alguém me quiser fazer mal, Ele continua a ser o meu Deus. Ainda que alguém quiser fazer alguma coisa errada, Ele continua a ser aquele que me protege. Ele continua a ser aquele que me guarda. Ele continua a ser aquele que me guia. Ele continua a ser a fonte da minha esperança. Fonte da minha esperança. Irmãos, vocês lembram-se, por exemplo, o que está lá em Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 até ao 34, quando os discípulos largaram tudo para seguir a Jesus e eles começaram, a certa altura, a deixar que a preocupação dominasse a sua vida. E eles começaram a dizer, mas agora... Como é que vai ser o nosso futuro? O que é que vamos comer? O que é que vamos vestir? Como é que vai ser? E a realidade, a preocupação é uma questão de controle. Porquê? Porque eles estavam habituados. Nós temos o nosso salário, tínhamos o nosso salário, tínhamos a nossa empresa, tínhamos as nossas... Tudo está controlado por nós, sabemos o nosso futuro, não é? E agora, de repente, largamos as empresas, largamos a peixaria, não é? Largamos o pescado. E agora seguimos este homem, mas pronto, ele até é um tipo engraçado, ele até é fixe, ele até faz uns milagres, mas como é que vai ser o futuro? Ou seja, eles não entenderam que agora as coisas não estavam nas mãos deles. Eles agora já não tinham, não, eu tenho salário, posso comprar a comida, posso comprar isto. Ou seja, eles não tinham tudo debaixo de controle. Assim também nós temos que compreender que há muita coisa que nós não controlamos. Há muita coisa que nós não dominamos. Nós queremos sempre dominar a coisa. E desculpem a expressão, ter tudo debaixo de controle. Já sei isto, já sei aquilo. Claro, todos nós somos iguais, mas por vezes vivemos tempo e em muitas coisas que nós não controlamos, não está debaixo do nosso controle, não depende de nós e temos que aprender a fazer o que Jesus disse a eles. Olha lá para os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Olha, não se preocupem. Quando ele diz não se preocupem, é não deixem que a preocupação domine a vossa maneira de viver. Olha, mas descansem em mim, que eu sou aquele que vai providenciar tudo aquilo que vocês necessitam. Diz assim no versículo 27 do capítulo 6 de Mateus: qual de vós, por mais que se preocupe, poderá prolongar um pouco de tempo da sua vida? Jesus não estava a dizer que preocupação não é natural, é natural do ser humano. Mas temos que perceber e fazer alguma coisa para que tempos em que a preocupação quer de uma forma avassaladora dominar a nossa vida, lembrar-nos, Ele continua a ser a nossa fonte. O mesmo Deus que operou no passado, Ele opera hoje. E se alguma coisa secou, se alguma coisa parou, se alguma coisa de repente que parecia seguro desapareceu, Ele continua a ser a nossa fonte. E se eu estiver preocupado, se eu estiver angustiado, se eu estiver, desculpa a expressão, tipo barata tonta, eu não vou conseguir fazer o que Elias fez, que foi ouvir a voz de Deus. Vou conseguir ouvir a voz do mundo, vou conseguir ouvir a voz dos maus obreiros, vou conseguir ouvir muitas vozes, menos aquela que eu preciso e necessito ouvir, que é a voz de Deus para a minha vida. Então eu preciso de saber lidar com este tempo, para que possa ouvir a voz de Deus. Deus, o que é que tu queres? Porque tens um propósito. Tu continuas a ser o Senhor. E eu vou continuar a te obedecer. Precisamos de nos libertar dessa preocupação. Alguns conselhos práticos para nós nos libertarmos dessa preocupação. Primeiro conselho é: haja com sabedoria. Eu sempre gosto de dar conselhos práticos. Nós precisamos sair daqui e saber o que fazer. Olha, haja com sabedoria. Muitos cristãos exageram na fé. E onde é que eu quero chegar? Exagerar na fé no sentido de eles parece que ficam não é ausentes,
aquela doutrina da desresponsabilidade. Isto não é doutrina, é a minha maneira de falar, não é? Ou seja, exageram tanta fé que pensam que se tiverem fé que não vão precisar de fazer nada, porque Deus vai fazer tudo. Não, nós precisamos de agir com sabedoria. Diga ao irmão ao lado, agir com sabedoria. Olha, o exemplo que eu tenho, havia um amigo que precisava de arranjar trabalho. E eu perguntei-lhe, olha, estás à procura de trabalho? Não vale a pena, o Senhor tem um para mim. Bom. Então, e já fizeste algum currículo, pelo menos? Não, o Senhor tem o melhor para mim. Já lá vai uns anos e ele continua à espera. Então, a mentalidade dele é não fazer nada para não estragar o que Deus tem para ele. Porque Deus tem o melhor. Claro que Deus tem o melhor. Mas, na verdade, Deus nos dá responsabilidade. Nós somos responsáveis. Diga ao irmão lá, tu és responsável. Irmãos, fé bíblica é eu fazer aquilo que eu posso fazer e crer em Deus naquilo que eu não posso fazer. Provérbios, no capítulo 9, verso 12, diz assim, na Bíblia para todos, se fores sábio, para teu proveito serás. Noutra tradução diz assim, se você for sábio, o lucro será seu. Ou seja, o conselho que eu dei a ele é, precisas de um trabalho, prepara um currículo, insere-te numa rede de contactos, faz telefonemas, vai às empresas, deixa o currículo, visita, levanta cedo, toca a fazer a tua parte. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Não é ficar em casa. Pastor, mas isso é tremendo, a gente é desgastante ouvir. Não. Eu sei, já passei por isso. E não foi há 20 ou 30 anos atrás. Principalmente para quem tem mais 35. Até 35. Que eu sou velho? Claro, é muito mal. Muito mal. Mas temos que fazer a nossa parte. Deus vai dar força. Vamos fazer a nossa parte. Agir com sabedoria. Vá a entrevistas, vista-se adequadamente. Ou seja, estamos a falar de quê? Agir com sabedoria. A pessoa está solteira e quer casar, saia de casa. Arranje, procura um local onde há pessoas. Agora, se não quer uma pessoa qualquer, vá a locais decentes. Sorria, seja simpático, seja agradável, seja educado. Peça aos seus amigos para lhe apresentar pessoas. Claro que eu não estou a falar em perseguir alguém. Estou a falar apenas em sermos sábios, fazer a nossa parte. Diga ao irmão ao lado, faz a tua parte. Isso o que é que estamos a falar? Estamos a falar em agir com sabedoria, fazer alguma coisa. Ou não? Por exemplo, na igreja, às vezes é tão fácil a gente ficar na igreja e dizer, pastor, vamos orar. Claro, vamos orar porque Deus traga mais pessoas, e ficamos na igreja e oramos, Deus traz mais pessoas. Deus, nós oramos para que a cegueira espiritual caia por terra. Senhor, aquilo que impede barreiras, que impede as pessoas de vir à igreja, nós quebramos e oramos, e glória a Deus porque devemos orar. Mas a seguir devemos fazer qualquer coisa mais. Porque se nós não convidarmos as pessoas não virão. Se nós não dissermos que nós estamos aqui, quem nós somos, as pessoas não virão. Então, é perceber que precisamos de orar, claro, mas precisamos de fazer aquilo que está ao nosso alcance fazer. Deus nunca vai fazer aquilo que tu e eu podemos fazer. É ou não é? Aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer. Mas aquilo que eu não posso fazer, Deus irá fazer. Às vezes nós queremos é fazer aquilo que nós não podemos fazer. E aquilo que temos que fazer. Porque eu estou a falar de coisas que simples, lógicas, naturais. As coisas mais simples deste mundo. Que às vezes parece que... Isso fala-se de quê? De sabedoria. Voltando para Filipenses no capítulo 4. O meu segundo conselho é ora acerca do assunto.
Eu vou voltar a ler aqueles versículos, mas agora na versão o livro. Diz assim: não alimentem preocupações, seja pelo que for. Não alimentem as preocupações. Ai, pastor, e se? E se eu perder o emprego? E se o meu bebê parar de respirar enquanto dorme? E se a minha avó não morresse, ainda hoje era viva? O que é que nós estamos a fazer? Eu sei que isto é natural, mas estamos a alimentar a preocupação. Se isto, se aquilo acontecer, e agora mais... E se nós lemos, olha, afinal, agora as 2/10, agora... E se deixa os se's com Deus. Porque aqui a questão é não alimentar a preocupação. Não estamos a ignorar as circunstâncias, não estamos a ignorar o tempo, não estamos a ignorar o lugar onde nós vivemos, não. Apenas estamos a dizer, não alimente essa preocupação. Eu vou continuar a ler. Antes, apressem os vossos cuidados. Apresentem os vossos cuidados em oração perante Deus. Exponham-lhe todas as vossas necessidades, sem esquecer de lhe expressar o vosso agradecimento. Irmãos, na verdade, a preocupação é um alarme. Na verdade, eu quero dizer a cada um de nós hoje que a preocupação é um alarme. Assim, quando nós temos um alarme e quando toca, quer dizer que alguma coisa não está bem, quer dizer que alguém está a ir onde não devia de ir. Quando nós começamos a ficar preocupados excessivamente, isso é um alarme. Para quê? Para nós sabermos o que temos que fazer. E o que é que nós temos que fazer? Diz aqui a palavra de Deus, voltarmos para Deus e, em vez de murmurar ou queixar, levar essas preocupações, levar esses medos que são legítimos, são naturais, mas levá-los em oração aos pés de Deus. Porque o que é que vai acontecer quando eu assim o faço? Deus vai me ajudar a mudar a minha mente. Deus vai me ajudar a tirar esse medo, a tirar esse receio e de novo ficarmos com uma atitude de fé, de confiança e de crer que o mesmo Deus que operou no passado vai continuar a operar no presente e continuará a operar no nosso futuro. Ou seja, a preocupação é um alarme, que quando ele toca, ele está-te a chamar à oração. Vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos levar em oração tudo isso que me está a preocupar. E às vezes chateamos com o chefe, e chateamos com o chefe lá no trabalho, e chateamos com isto e com aquilo, e falamos com o A, com o B, com o C. E esquecemos-nos que essas pequeninas coisas, que todas juntas são muitas coisas, que nos preocupam, que nos tiram a alegria, que nos roubam o entusiasmo, que nos roubam muita coisa, esquecemos de levá-las àquele que verdadeiramente nos pode ajudar. Quem é? É o nosso Pai. Lá Ele vai nos ajudar a mudar a nossa mente. Lá Ele vai nos ajudar a confortar o nosso coração. E vai nos ajudar a lembrar que Ele continua no controle da nossa vida. Ele continua a ser o Senhor da nossa vida. E quando eu disse crendo em Deus e vivendo como se Ele não existisse, é porque essas coisinhas tão simples, às vezes na prática nós fazemos tudo ao contrário. E falamos com o A e falamos com o B, porque isto está-me a preocupar, e agora já viste como é que vai ser. E aquele que nos pode ajudar, esquecemos de falar com Ele. Se isto está-me a roubar o sono, é um alarme. Vai orar. Diga ao irmão ao lado, vai orar. Vai orar. Vai orar. Eu vou continuar a ler versículo 7. Então a paz de Deus, que ultrapassa tudo o que a mente humana pode naturalmente compreender, conservará o vosso espírito e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Por fim, meus irmãos, deixem-me dizer-vos mais uma coisa. Concentrem-se os vossos pensamentos em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável e admirável, em tudo aquilo em que há virtude e em que há verdadeiro valor. Ou seja, olha, não vamos deixar a nossa mente viver de qualquer forma. Não vamos deixar a nossa mente pensar em qualquer coisa. Nós temos que agarrar a nossa mente. E como é que o vamos fazer?
apresentando tudo isso aos pés de Jesus, falando com Ele. Ai, pastor, eu já fiz, mas eu vou continuar a fazê-lo, e continuar a fazê-lo, e continuar a fazê-lo, e continuar a fazê-lo. E à medida que oramos, nós podemos mudar a nossa mente. E o nosso pensamento, em vez de estar baseado no medo, para o pensamento baseado na fé, naquilo que a palavra de Deus diz. Ou seja, faça o que estiver ao seu alcance e confie naquilo que tu não podes fazer. Nós temos que admitir, irmãos, que há coisas que não estão ao nosso alcance. Às vezes, a mensagem da fé levada ao exagero ou ao extremismo leva a entender que nós só precisamos ter fé e conseguimos fazer tudo o que quisermos. E nós não conseguimos. Nós temos que continuar a depender daquele que é o Senhor da nossa vida. Exemplo prático. Por exemplo, eu tenho um ente querido que tem um cancro. Se eu tivesse um ente querido que tem um cancro, bem, o que é que eu posso fazer? Primeira coisa, eu posso procurar um médico e ouvir os seus conselhos e buscar tratamento. Isso é o que eu posso fazer. Podemos ou não podemos? A realidade é esta, mas no fim conseguiria garantir a cura? Claro que não. Mas Deus pode fazer isso? Sim. Então, entrega o problema nas mãos de Deus. E se começar-se a preocupar acerca do assunto, será um alarme a soar para nós irmos orar. Prático, simples. No fim, terás de confiar em Deus, que Ele é aquele que vai realizar e opera tudo em todos. Disse isto assim simples, porque é isto que eu quero transmitir a cada um de nós. Façamos o que podemos fazer. Oremos e descansemos. Eu não posso até me condenar. Ai, a minha oração se calhar não foi boa, eu tenho que orar. Mas temos de ser uma oração mais forte. Podem-me explicar o que é uma oração mais forte? É mais alta? Quem é que está a entender o que eu estou a dizer? Eu tenho que aprender assim. Eu orei, entregando isso nas mãos de Deus, mas de facto, nada está nas minhas mãos. Nada depende. Quando digo nada não depende de mim. O que depender de mim, vamos o fazer. Vamos o fazer. O que não depender de mim, vamos descansar nele. Tu és capaz de proteger os teus filhos de todo o perigo? Claro que não. Deus pode se encarregar os seus anjos e olhar por eles? Claro que sim. Então, faz o que estiver ao teu alcance, dentro do razoável, para os proteger, e entrega nas mãos de Deus. Podes mudar o teu cônjuge? Ainda alguns pensem que sim? Não. Diga ao irmão ao lado, olha que não podes. Deus pode mudá-lo? Sim. A ele e a ti também. Então, entrega o problema nas mãos de Deus. A tua preocupação tem a capacidade de mudar alguma coisa? Claro que não. Então, faz o que Ele manda. Faz o que Deus manda. Faz o que Deus diz. E possamos viver descansados. Até na nossa luta da fé, possamos descansar também. Não possamos viver tipo a condenar. Se calhar não tenho tanta fé. Se calhar foi porque eu não jejuei. E se calhar damos em malucos se pensarmos dessa forma. Porque ficamos estressados e olha, nós seres humanos não fomos preparados para viver com esse stress, com essa pressão. Nós não aguentamos, daí vem muitas enfermidades. É, não é? Porque temos que admitir, Deus, ainda que eu não goste, isto não depende de mim. Tu estás no controle. Aquilo que depender de mim, eu quero fazer. Eu quero fazer, mas aquilo que não depender de mim, eu tenho que descansar nele. Crendo em Deus e vivendo como se Ele não existisse. Ele é real. Ele é o nosso Pai. Ele cuida de nós. Vamos ser fiéis quando oramos e
e as coisas acontecem conforme nós desejamos, vamos ser fiéis. Vamos ser fiéis quando oramos e as coisas não acontecem como nós desejamos, vamos continuar a confiar nele. Vamos continuar a confiar quando, de repente, o pior pesadelo se torna realidade. Mesmo assim, vamos continuar a crer nele. Podemos não entender porquê. Podemos não perceber porquê. Mas ele continua a ser a nossa fonte. Se alguma coisa secou na tua vida, parou. E tu tens questionado porquê? Porquê que parou? Porquê que secou? Aquela hora extra, aquele trabalho, estava-me a fazer um jeitaço. Estava-me a fazer tanto jeito. Porquê que aquilo tinha que acabar? E às vezes condenamos-nos. Onde é que eu pequei? Eu não sei se vocês estão a entender. Onde é que eu errei? O que é que eu fiz mal? São perguntas que eu ouço. Pastor, diga-me o que é que eu tenho que fazer, porque eu peço perdão a Deus, mas eu não sei. Porquê que aquilo aconteceu? Muita gente diz, eu não sei. Eu sei que não fica muito bem um pastor dizer que não sabe, não é? Devia dizer qualquer coisa, Paulo. Devia dizer, a gente tem que saber sempre. Claro que não. Sei lá porquê. Aí uns quantos, pronto, logo tiveram uns sonhos, umas visões, tal. Aí é por isto, é por aquilo. E condenar os outros é fácil. Aquilo que eu te quero encorajar é, não te concentres no porquê que secou. Concentra-te. Deus continua a ter o seu propósito bem vivo para a minha vida. Então o que eu preciso de fazer é ouvir Deus. Qual é o próximo passo? E se eu andar aí tipo barata tonta, preocupado com isto, com aquilo, e isto, aquilo, e chateado com este, com aquele, com o outro, eu não vou conseguir ouvir Deus. Então essa preocupação é natural, mas é um alarme. Tipo, está a soar, faz qualquer coisa. O quê? Entrega isso tudo nas mãos de Deus. E continua a orar. Continua a buscar Deus. Que fechou, que secou, já eu sei e tu sabes. Deus, qual é o próximo passo? Tu continuas a ser o Senhor da minha vida. A palavra de Deus continua a declarar que Ele supre as minhas necessidades. A palavra de Deus continua a declarar que Ele é o meu pastor e nada me faltará. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? O que é que eu posso fazer? O que é que está ao meu alcance fazer na circunstância que eu estou a viver agora? O que é que eu posso fazer? E aquilo que eu puder fazer, vou arregaçar as mangas. Diga ao irmão ao lado, vai arregaçar as mangas. E vamos trabalhar. E vamos fazer. Isso é carnalidade, não é nada. O não arregaçar as mangas é que é preguiça. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Mas a Bíblia fala preguiçoso. Então vou arregaçar as mangas e vou fazer. E vou continuar a fazer. E cada vez que aqueles pensamentos de medo, cada vez que aqueles pensamentos de desânimo, cada vez que aqueles pensamentos, e se isto continuar assim, e se continuar mais um mês assim, e se continuar, eu vou levar esses pensamentos cativos à obediência de Cristo. Sabendo o mesmo Deus que foi comigo até os dias de hoje, Ele continuará a dirigir a minha vida. Jeremias 29:11, vamos abrir a palavra de Deus. Jeremias 29, verso 11. Já todos os irmãos abriram? Diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Pensamentos de paz e não de mal.
pensamentos de paz e não de mal. Deus, Ele é o teu Pai. Deus, Ele é o Senhor da tua vida. Deus, Ele é aquele que nunca, nunca nos desampara. Ainda quando nós não entendemos porquê. Ainda que o próximo passo envolva dor. Porquê a dor, eu também não sei. Mas sei que Ele pode me consolar no meio dessa dor. Por último, não coloques a tua esperança em coisas. Felicidade não depende de coisas. Quando nós somos solteiros, quando eu encontrar as mulheres da minha vida, aí é que eu vou ser feliz. Depois casou-se, se eu soubesse. Claro que isto não é para ninguém. Se eu adquirir aquele carro, aí é que vou ser feliz. Comprou o carro, agora a prestação é tão alta. A nossa felicidade não pode depender de coisas. Não pode depender de coisas. Não depende do carro nem da casa. Pastor, mas há muitas coisas que vão nos ajudar, claro. Mas nós temos que aprender a encontrar essa felicidade em Cristo Jesus. Que ainda quando as coisas não estão bem, ou não estão tão bem, eu vou encontrar esse lugar de paz, de sossego, de tranquilidade, de confiança, de fé. Porque ao fim e ao cabo, eu não estou só. Ele está connosco. Cristianismo é entregarmos a vida a alguém. E esse alguém faz parte de nós. Ele vive em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita em mim e em ti. O maior de todos habita em cada um de nós. Então não vamos esquecer do Deus que servimos. Por mais coisas negativas e adversidades e coisas sem explicação possam acontecer à nossa vida, Ele vai continuar a ser o Senhor. É a mensageridade do Elias. A fonte secou. Eu preciso continuar com os ouvidos atentos, porque Ele vai me conduzir, Ele vai me guiar. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor. Fecha os teus olhos agora mesmo. Fala com Deus. Se há áreas na tua vida que de facto tu estás a viver e de facto não consegues parar de te preocupar. O dia passa e isso não sai da tua cabeça. A noite passa e isso não sai da tua cabeça. Vamos fazer alguma coisa em relação a isso. Se isso está-te a roubar a alegria, se isso está-te a roubar o entusiasmo, se isso está-te a roubar até sonhos e planos, está a consumir toda a tua vida. Vamos orar acerca disso. Vamos falar com Deus. Espírito de Deus, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Espírito de Deus, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Senhor, eu oro que nesta manhã, Senhor, nós falamos contigo acerca das nossas preocupações, ansiedades, medos, angústias. E eu oro, Senhor, que conforme Tu prometes em Filipenses no capítulo 4, verso 7, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa guardar cada coração, cada sentimento, cada vida, cada casal, cada família. Que as preocupações não afetem o relacionamento familiar, mulher e marido, pais, filhos, mas possamos viver continuando crendo naquilo que Tu és em nós, o Senhor que providencia todas as coisas. Então fala com Deus agora mesmo.
Se quiseres ficar de pé, fica de pé. Se quiseres ficar sentado, fica sentado. Se quiseres te ajoelhar, ajoelha. Nós vamos buscar ao Senhor. Oh Senhor, ajuda-nos. Senhor, eu oro que ninguém saia daqui na mesma, Senhor. Ninguém saia daqui na mesma, Senhor. Oh, oh, oh.